Eu faço parte do Polo de Pesquisa sobre Relações Luso-Brasileiras, no Gabinete de Português de Leitura no Rio de Janeiro. Estou lá desde 2004. Durante esse período, eu fiz algumas investigações sobre a própria história da fundação daquela instituição, que é uma história pouco conhecida, e tive o privilégio de ter acesso às próprias atas da diretoria. Publiquei alguns artigos, inclusive aqui em Portugal também, na revista da Universidade Nova de Lisboa. E ao longo desse período, eu trabalhei muito com os manuscritos avulsos e os códices da instituição. Nesse conjunto de manuscritos, e atualmente eu faço doutorado em História Política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou aluno, inclusive, da professora Lúcia Guimarães, que hoje vai lançar o livro. E, bom, esse conjunto que eu vou mostrar para os senhores agora é um conjunto de manuscritos que foi comprado por um comerciante português em 1925. Ele era um grande apaixonado por Camilo Castelo Branco. E graças a essa compra, o gabinete tem uma das suas mais preciosas pérolas, que é o manuscrito do Amor de Perdição. É muito curioso porque numa instituição como aquela, onde desde o início, de 1837, quando ela foi fundada, é uma instituição que nasce para o louvor da língua portuguesa. Isso é claro nos estatutos da instituição. E o documento que mais merece honra e glória na instituição é o manuscrito do Amor de Perdição. É o documento que está no cofre, e tem uma história muito curiosa, que quando ele foi restaurado aqui pela Biblioteca Nacional, quando ele foi restaurado, ele foi até o aeroporto lá do Rio de Janeiro, levado pelo embaixador e do presidente da instituição. Eles levaram até o aeroporto, solenemente, a cópia do Amor de Perdição. Bom, vamos lá. Coleção Camiliana do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Origens, significações e memórias. Pronto. Eu vou falar rapidamente dessa origem no acervo do Real Gabinete, Quem foi esse Francisco Garcia Saraiva? Ele é muito mais um colecionador, um aficionado por Camilo, do que por um bibliófilo. Eu nem vou entrar aqui nesses detalhes, o porquê que eu considero ele muito mais um colecionador do que um bibliófilo em si, mas depois a gente pode conversar sobre isso. O inventário dessa Camiliana no Real Gabinete, a Camiliana do Real Gabinete, os livros, os manuscritos, as correspondências, e essa epistolografia entre Camilo e o Conde de Azevedo, que é o foco aqui que eu vou tratar. Esse é Francisco Garcia Saraiva. A minha fala vai ser muito pontual para facilitar um momento posterior, uma discussão ou perguntas. Esse é Francisco Garcia Saraiva, sabe-se muito pouco dele, sabemos apenas que ele nasceu no Porto e depois, no início do século XX, ele migrou para o Rio de Janeiro. E ele soube que ia ser leiloado, uma camiliana, e ele vem a Portugal e arremata praticamente o lote inteiro dessa camiliana, que é uma das joias, podemos dizer, um dos grandes orgulhos do Real Gabinete. Aqui é uma configuração do que é o Real Gabinete, aonde eu me situo. O Real Gabinete, nós temos um centro de estudos, nós temos um polo de relações luso-brasileiras, e nesse polo os núcleo de manuscritos e autógrafos, cultura e sociedade, publicações e leituras, que eu faço parte, e literatura portuguesa. Nesse polo nós temos brasileiros, portugueses, e agora nós temos alguns africanos também participando, temos agora uma pesquisadora chinesa. Então ele é polidisciplinar. E esse inventário? O objetivo foi fazer um inventário da camiliana, porque sempre se ouvia dizer que o gabinete tinha a maior camiliana no Brasil, a maior camiliana no Brasil. E nós queríamos, o objetivo era saber realmente, será que ela é a maior em quantidade e em qualidade? E nós fizemos esse inventário. Os objetivos estão aí, eram identificar e categorizar essa Camiliana Garcia Saraiva. Na realidade, ela é Camiliana Garcia Saraiva, do Real Gabinete, não é Camiliana do Real Gabinete. Analisar a importância e raridade dos itens que compõem a coleção. Identificar no acervo de manuscritos e autógrafos do Real Gabinete os manuscritos literários que fizessem parte
da Camiliana Garcia Saraiva, porque havia uma quantidade muito grande de manuscritos, nós não sabíamos qual era a origem desses manuscritos, se eram todas da Camiliana, se vieram junto com a compra, ou se já pertenciam à instituição. E para fazer o catálogo da biblioteca, nós utilizamos um método, né, baseado na bibliografia material, que é essa descrição: suporte, capa, texto impresso, ornamentação, marcas intrínsecas e extrínsecas e a apresentação física da obra. Esse foi o nosso metodologia, uma metodologia básica que a bibliografia material consagra. Para aferir a raridade e a importância, nós reunimos o que nós tínhamos no gabinete, as fontes, né? Quais eram as fontes mais importantes para entender a Camilo Castelo Branco. Então, nós reunimos essas fontes. O que é interessante é que a maior parte alguma dessas fontes já faziam parte da coleção do Garcia Saraiva. Tá? E para a descrição dos verbetes, nós seguimos essa ordem. Né? Nós pegávamos o livro, dissecávamos o livro, podemos dizer assim, né? E para descrever, tinha que ter um método. E o método foi esse: informações sobre a obra, que obra era aquela, se era importante, quando foi impressa, qual era a especificidade daquela obra, informações de raridade, se é uma edição numerada, anotações sobre alimentos apensos. Há muitos elementos apensos nessa coleção, nesses livros. O Garcia Saraiva, ele comprava o livro e colava no próprio livro a notícia do leilão daquele livro. Fazia muito isso, botava a notícia ou alguma resenha que algum especialista tenha publicado sobre aquele livro. É muito interessante. Marcas de leitura, as marcas de leitura não são dele. Isso eram de outros possuidores. Dedicatórias, exemplares em tonsos, muitos exemplares em tonsos, exemplar encadernado, mas conservando a capa original, marca de circulação e marca de propriedade. Isso foi interessante, porque nós observávamos que vários livros estavam com os ex-donos, as assinaturas, retirados. Muitos estavam retirados, muitos, removidos. E então nós ficamos, por que acontecia isso? Isso não é uma prática no Brasil. E conversando aqui, há 4 anos atrás, com um bibliófilo português, ele falou comigo: não, isso foi uma prática da bibliofilia portuguesa no início do século XX. O bibliófilo português, quando comprava um livro que tivesse pertencido a outra pessoa, ele fazia questão de apagar a marca do outro. Ele não queria que a marca do outro possuidor ficasse no livro da coleção dele. É o que nós entendemos. E a localização, claro. E com o objetivo de valorizar, de facilitar a consulta, né, nós fizemos vários índices: autoridades, títulos, toponímico, o tipográfico, os tipógrafos, os impressores, marca de circulação, marca de propriedade. E o Garcia Saraiva, ele fez também um catálogo. Isso foi muito interessante, que esse catálogo dele nos serviu de... Esse catálogo tem vários exemplares aqui na Biblioteca Nacional, aqui também na Biblioteca da Faculdade. Ele fez um catálogo, esse catálogo nos serviu de base para a gente saber o que chegou na instituição e o que eventualmente pudesse ter se extraviado. Para nossa alegria, 100% do que entrou está lá até hoje. Tanto os livros quanto os manuscritos. E aqui é uma noção de como ele organizou, né? 322 originais, as traduções, os livros traduzidos por Camilo, prefácios. Essa chama atenção para esse conjunto aqui de prefácios, apreciações, colaborações e cartas. É um conjunto único, né? Muitos especialistas em Camilo costumam ir ao Real Gabinete para consultar esse material. E a conclusão que nós chegamos no final é que ela é uma camiliana importante por ter, em um só lugar, essa quantidade de documentos reunidos sobre Camilo e sobre o período. Porque todos os livros que há naquela biblioteca, todos aqueles exemplares específicos, há por aqui aos montes, aos borbotões. Mas ter todos eles num só lugar, isso que faz aquela camiliana tão importante, né? Facilita muito a vida dos investigadores. E aqui só um exemplo, como nós descrevemos o catálogo, né? Nós fizemos uma descrição. Eu posso deixar uma cópia em PDF do catálogo aqui, nós não publicamos ainda,
mas eu tenho autorização para deixar aqui uma cópia do catálogo. Tá? E nós fizemos, essa é a descrição que nós fizemos, priorizamos. As marcas de leitura, que são sempre muito importantes, né? As marcas de circulação, ou seja, o que eu entendo como marca de circulação? Carimbos de livrarias, etiquetas, que é possível construir uma cartografia bastante interessante. E o fato, né, o fato de nós encontrarmos muitos carimbos, muitas marcas de livrarias brasileiras, isso mostrou pra gente que Garcia Saraiva comprou aqui a parte da Biblioteca do Camilo, mas também continuou comprando no Brasil. Nós temos aqui, olha, aqui... Muita coisa do Rio de Janeiro. Muita coisa do Rio de Janeiro. Então ele continuou, ele comprou esse lote aqui, mas continuou alimentando a biblioteca dele, né? E ele doou em vida, sabe que ele doou em vida a biblioteca dele para o Real Gabinete. E é interessante porque, pensando na questão social daquele conjunto de portugueses que viviam no Rio de Janeiro naquele momento, doar para aquela instituição, fazer parte daquela instituição, era um sinal de grande prestígio. Né? Ele se inseria num contexto social bastante importante. Sobretudo uma figura como ele. Né? Ele era uma figura que, naquele momento, ele marca o início de um novo público leitor do gabinete, que eram esses imigrantes, esses comerciantes, que anteriormente a maior parte dos sócios do gabinete eram formados por intelectuais, médicos, advogados, farmacêuticos, uma grande quantidade, isso no início do século XIX. No final do a partir de 1837 até 1850 é esse o público do gabinete, mais à frente é um público muito semelhante a esse do Garcia Saraiva. Algumas marcas de propriedade, isso é bastante revelador também. Marca de propriedade, eu quero dizer, são os ex-donos, os ex-libris, né, de outros possuidores, nós temos aqui. E as correspondências, né, que são realmente a grande especificidade da coleção. Nós temos uma quantidade de 574 cartas, né, uma quantidade passiva, desses remetentes. Antônio Vicente Castilho, que já foi bastante estudada pela professora Ida, da Universidade Federal Fluminense. Francisco Agostinho Gomes, as cartas do Inocêncio, Francisco Inocêncio, ainda precisam ser muito estudadas, porque é de uma preciosidade incrível. As trocas de impressões bibliofílicas e bibliográficas entre Camilo e Inocêncio, as contribuições de Camilo ao dicionário bibliográfico do Inocêncio, ainda é um conjunto inédito ainda, precisa ser estudado. As cartas ao padre Sena Freitas são as cartas do Sena Freitas para Camilo, algumas são muito engraçadas, porque ele faz comentários muito ácidos essa de Queiroz. Ele praticamente, ele joga, ele tem uma carta muito interessante que ele diz que essa não é uma essa, é uma urtiga que água raiz nenhuma seria capaz de tirar de Portugal. Ele é fantástico. É o bispo de Viseu também, e isso é o mínimo que ele diz para sobre essa de Queiroz. Né? A geração de 70, então, ele arrasa com a geração de 70. Também é um conjunto pouco estudado. A professora Tânia Bessoni apresentou um trabalho há uns anos atrás aqui no colóquio, mas ainda carece de um pouco mais de aprofundamento dessa... Sobretudo, eu recomendo as cartas do Inocêncio. Né? Precisam ser estudadas. E, é claro, desse personagem que eu vou falar agora, que é o Conde de Azevedo, né? Francisco Lopes de Azevedo Velho, o primeiro Conde de Azevedo. A correspondência ativa é, sobretudo, direcionada a editores, são cartões de visita. Essas cartas aos editores são muito interessantes porque mostram justamente a relação do Camilo e os editores dele. E também um outro dado interessante da coleção camiliana do Real Gabinete é a possibilidade que se tem de, num só lugar, você estudar praticamente a produção historial
daquele período. O Camilo publicou com vários editores aqui em Portugal, né? Dos mais importantes. E essa epistolografia entre Camilo e o Conde de Azevedo. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Tá bom. Essas cartas, como é que foram isso? Como é que foi isso? Eu comecei a inventariar as cartas, né? Eu lia praticamente 3 a 4 vezes a mesma carta para fazer uma indexação, como se chama, uma indexação por resumo, né? Eu vou mostrar depois uns exemplos. E para fazer isso, eu preciso ler um pouco sobre cada um desses personagens, para entender o que era importante nessas cartas. E do Conde de Azevedo, me emocionou muito duas coisas. Primeiro, quando eu li sobre ele, era aquela figura sisuda, aquela figura muito que tem muito prestígio ainda, né, na história de Portugal. E há uma professora no Rio de Janeiro, a professora Ângela de Castro Gomes. Ela tem um livro chamado Escrita de Si, sobre cartas entre amigos, mas amigos ilustres. E ela diz uma coisa muito interessante, que é como nós podemos perceber realmente a figura, a pessoa ali nessas cartas, por trás do personagem. E foi muito emocionante perceber a fraqueza, o sofrimento de Camilo nessas cartas, né? As cartas são do Conde para o Camilo. Mas é possível, nos diálogos, o que o Conde escreve para ele, os momentos de sofrimento de Camilo, quando ele perde o filho, quando Camilo começa a ficar cego, e do próprio Conde também ficando doente, aos poucos ficando doente. E são cartas elas vão no crescendo de tristeza. E a do Conde também tem um aspecto interessante, que foi a cegueira dele, né? Ele fica cego, ele morre cego, e é possível perceber ao longo das cartas esse declínio do Conde. Ele não consegue assinar mais no final. Eu tenho uma imagem aqui. No início você percebe claramente a assinatura dele, percebe-se que a letra é dele. A partir da década de final de 60 e ao longo dos anos 70, do século XIX, a letra não é mais dele e a assinatura é uma assinatura quase que são pontos ou só uns rabiscos que ele não consegue mais assinar. E ele lamenta profundamente isso com Camilo, essa perda de visão, né? São 67 cartas, estão todas digitalizadas. Eu vou mostrar depois para os senhores aonde estão essas fontes. A primeira carta de 8 de fevereiro de 1865 a 20 de setembro de 1876, ou seja, 2 meses antes da morte dele. Ele morre em dezembro de 76. Nós temos 60 cartas do Porto, 4 de Póvoa de Varzim e 3 de Caldas de Vizela. Como é que funcionava isso? O Conde, ele morou durante a maior parte da sua vida no Porto. Ele tinha alguns compradores, né? O mais importante comprador dele, pelo que eu li, e pelo um livro que o sobrinho do Conde de São Modães escreve anos depois, o mais importante comprador é Camilo. Como é que funcionava? Pelas cartas é fácil perceber isso. Camilo identificava os leilões que aconteceriam aqui em Lisboa, marcava nos catálogos e remetia ao Conde. O Conde dizia o que queria ou não naqueles leilões. Ele é de uma precisão muito forte, muito incrível, no que diz respeito à formação da biblioteca dele. Ele, em algumas cartas, ele vai dizer, não é porque esse livro, esse manuscrito é do século XIV que vai me interessar. O objetivo dele eram manuscritos e impressos, história e literatura portuguesa. Ele vai se tornar um grande especialista nisso. Ele vai ser consultado tanto pelo Camilo, Inocêncio, o Garrett vai consultar também o Conde, porque sabia da especialidade dele. Uma outra característica que ele vai fazer, isso é conhecido aqui em Portugal entre os bibliófilos, o Conde de Azevedo vai desenvolver uma metodologia para identificar manuscritos, para datar manuscritos. Isso fica muito... Isso é possível perceber nas cartas. A precisão com que ele comenta, enfim, não tinha um caso de trazer aqui todos esses detalhes, isso vai sair em um artigo. A precisão como ele comenta o tipo de manuscrito que ele quer. E também ele percebe o que é falso.
Tem um momento que Camilo manda para ele um lote de manuscritos e um livro, uma edição das rimas. E ele devolve e diz que aquele livro é uma contrafação. Era falso. Ele diz por quê, explica ponto a ponto por que era falso. Né? Eles tecem pouquíssimos comentários sobre o momento político e literário português. Quase não há isso. A correspondência dele, o teor, é o que comprar, por que comprar, e no final das cartas são sempre questões pessoais. Como está Camilo? O conde fala da doença dele. Ele teve uma afecção grave nos intestinos e sofre muito com isso. Então não há nada a respeito de política e na literatura portuguesa. Em uma carta apenas, ele lamenta o cenário que ele diz que é nebuloso da literatura portuguesa naquele momento. Né? Ele é muito comedido com isso. Então esses são os compradores dele, mas a maior parte as cartas que nós temos no gabinete são todas do Camilo. Há uma apenas do José Gomes Monteiro, mas apenas falando de coisas bem superficiais. E paira, né, entre os bibliófilos, quando começa a bibliofilia, né? Quando que nasce a bibliofilia? Quando que nasce esse desejo de colecionar? O Conde de Azevedo, ele herdou do pai alguns livros, mas é ele que vai praticamente nutrir a sua biblioteca. Ele amava tanto o livro, e como é comum entre os bibliófilos, ele não quer só, ele não ama só aquele objeto, ele quer entender profundamente como aquele objeto é feito. E como também é uma tradição aqui em Portugal, como bibliófilo, ele cria no porão da casa dele, a casa de Azevedo, no Porto, ele cria uma tipografia. E vai imprimir, inclusive, numa das cartas, ele comenta com Camilo, o primeiro livro que ele imprime lá é um Don Quixote. Essa edição tem vários exemplares aqui na Biblioteca Nacional. É um Don Quixote, ele vai imprimir, vai comentar com Camilo a dificuldade, e vai imprimir outros livros. É também uma pesquisa que precisa ser feita, não se tem esse mapeamento, o que ele imprimiu, não se sabe exatamente, porque ele vai imprimir, sobretudo, edições esgotadas, edições difíceis de encontrar. Né? E também a tiragem, não se sabe a tiragem dessa coleção. E nessa carta, ele diz uma coisa, eu peço desculpas para ler, porque vale a pena. Ele fala por quê, né, da felicidade que ele teve de ser bibliófilo. Né? Ele vai dizer o seguinte: teve a habilidade de me ver livre das moléstias sifilíticas que nunca tive, e de pauladas mortais, pentrantes facadas à surdina, dada pelos meus rivais, em razão aos carinhos de meninas de alto porte, que sempre os deixei livre, porque eles se dedicavam à bibliofilia. Até da vilania de aparecerem grávidas por causa da minha as criadas da casa ou as filhas dos caseiros. Porém, em compensação destes benefícios, ter-me tornado quase cego e com fortes ataques de hemorroidas intestinais. Todavia, pesadas esses bens e males na balança fria e imparcial da razão, ainda assim a tal prática não me é deteriorável. Isso ele está falando para Camilo, das alegrias de ser um bibliófilo. E quando eu vi essa carta, e eu olhava a foto do Conde Azevedo, você percebe como as correspondências entre os amigos podem ser interessantes, como ele se mostra ali, né? E o destino da biblioteca. Conde de Azevedo, ao morrer, ele deixou uma biblioteca de em torno de 6.000 volumes. Os manuscritos nós não sabemos o que tinha de manuscritos. No livro que o sobrinho dele, que o sobrinho do Conde de Somodoins escreve em 1924, ele conta um caso de que no momento da morte dele, ele tinha uma estante que ficava ao lado da cama dele com as maiores preciosidades. Ele pediu, e Camilo assistiu à morte dele, que Camilo aproximasse a estante bem próximo da cama. Ele queria que os livros estivessem próximo à cama dele. E ele doa, né, o livro dele à biblioteca, ele retira alguns exemplares da biblioteca, deixa alguns com a esposa, e a maioria ele vai doar para o primo dele, o Conde de Somodoins.
E aqui está o testamento, né, dele: deixo a minha livraria ao meu primo Conde de Samodães, e na sua falta, o seu filho Francisco de Azevedo, com as seguintes exceções. Enfim, ele vai descrevendo aí. Conde de Azevedo, existe um catálogo famoso, né, catálogo da Biblioteca de Conde Azevedo Samodães. Isso é fácil de encontrar em grande quantidade por aqui. Conde de Azevedo vai alimentar essa biblioteca, Conde de Samodães alimentar a biblioteca, vai somar o acervo dele e vai alimentar. Infelizmente, a morte dele, o sobrinho do Conde de Azevedo, Conde de Samodães, vai colocar os livros a leilão. E é nesse catálogo, o catálogo da importante e preciosa livraria que pertencia aos notados escritores bibliófilos Conde de Azevedo e Samodães, o leiloeiro, ele faz na introdução, ele lastima profundamente, está aqui, a dispersão da biblioteca. Porque era tão preciosa essa biblioteca que ela vai ser diluída. E não se sabe o destino dessa biblioteca. Recentemente eu encontrei 4 livros na Universidade de São Paulo, com carimbo da biblioteca Azevedo Samodães. Aqui também não se sabe mais, ela foi completamente perdida no sentido, ela foi diluída, né? A única memória que se tem dela é o catálogo, e no catálogo também fica um pouco difícil de saber o que era do Conde, o que era do Conde de Azevedo, o que era do Conde de Samodães. Há um indício no livro de 1924 do sobrinho do Conde de Samodães que havia um catálogo feito pelo Conde de Azevedo, isso em 1862. Todavia, esse catálogo, não se sabe onde está esse catálogo. Eu estive várias vezes no Porto também tentando localizar algumas coisas e não consegui localizar esse catálogo, e muito menos as cartas do Camilo para o Conde de Azevedo, que também estão dispersas, né? Aí vai as assinaturas dele. A primeira aqui, esqueci de trazer minha caneta. A primeira é um pouco mais recente, de 65. Percebe-se um pouco a letra dele, né, com mais clareza. Aqui com um pouco mais clareza a letra dele. E aqui a última carta que nós temos, um pouco antes da morte dele, que ele já não consegue assinar. Aquela letra não é dele, é alguém um secretário que escrevia para ele, né? Está ali a letra dele. E aqui algumas fotos de onde estão essa coleção, onde estão esses livros. Essa sala é a sala camiliana, que fica no Real Gabinete Português de Leitura. Essa sala, todas aquelas estantes ali, aquele conjunto é onde estão os livros da coleção da Biblioteca Garcia Saraiva. Tá? Está todo inventariado, está tudo na base de dados da biblioteca, é possível consultar. E agora, com esses detalhes, é possível perceber o que tem e o que não tem na manuscrita, o que tem informação em apenso ou não. Essa é a sala onde estão os documentos. Quem não conhece, quem vale a pena visitar, no gabinete. Essa é a biblioteca. Quem quiser conhecer um pouco mais da história dela, no dia 25 eu farei uma palestra na Faculdade de Ciências para falar sobre a história do Real Gabinete. Eu não sei a hora ainda, está vendo ainda que horas vai ser, para falar sobre a instituição. Enfim, concluindo, deixar mais tempo para as perguntas. O mais importante dessa troca de correspondência entre o Conde e o Camilo, para quem se interessa pelos estudos sobretudo da bibliofilia e do universo do livro, da história do livro em Portugal, e da biografia material, é muito interessante por conta das descrições que eles vão fazer. Não há realmente, na correspondência entre o Conde e o Camilo, não há muitos detalhes sobre o que ele achava da política, o que ele achava da literatura. Isso vai encontrar nas cartas do Sena Freitas ou do Antônio Vicente Castilho. Nele, especificamente, o mais curioso, o mais importante das cartas, posso dizer que são as impressões bibliográficas. E para quem trabalha com literatura portuguesa do século XVI, como que ele identificava o que era importante do século XVI? Ele traça uma biografia dos autores mais importantes, do que era importante ter e como identificar esse conjunto.